nações, luz das nações. Alturas eu sei que há de ver a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje, porque é o último programa do mês, é mais um Atualidades e neste caso, já que maio ficou marcado pelo Dia da Mãe, é precisamente sobre este assunto que hoje vamos falar. O papel da mãe na família e também, segundo a Bíblia, já que Deus foi Ele quem criou a primeira família e pretende precisamente abençoar todas as famílias em todo o mundo. Para conversarmos sobre este assunto, está hoje connosco a professora Isabel Reinaldo. Olá, Isabel. Olá, a Isabel é mãe de 8 filhos, é também professora de Educação Moral e Religiosa Evangélica e ainda no Seminário Teológico Batista. Portanto, tem de arranjar tempo na sua agenda, não é? Para gerir tudo isto, a profissão, o papel de mãe, de esposa, a mulher também ativa na igreja, tudo isto. Mas o que é ser mãe, então? Ser mãe é, sobretudo, uma missão, não é? Eu tenho que ver isto como algo, um presente que Deus me deu, os filhos como algo que Deus me concedeu para eu, no fundo, gerir a educação deles. Eles não são meus nem do meu marido, não são nossos propriamente, mas são algo que Deus nos entregou para nós também ajudarmos a criá-los, não é? Até porque é interessante ver que são 8 filhos e mesmo que fossem só 2 já dava para perceber como são tão diferentes entre si. São todos diferentes, mesmo sendo filhos dos mesmos pais e educados sim. no mesmo contexto. Sim, isso é interessante ver, até isso ver a criatividade de Deus, não é? Como é que numa mesma família podem existir tantas diferenças, tantos dons diferentes, capacidades diferentes, personalidades diferentes, feitios diferentes, não é? E é interessante vermos que, de facto, mesmo com os mesmos princípios de educação, eles conseguem ter a sua própria personalidade e ter a sua própria individualidade também. E, biblicamente, como é que nós entendemos o papel da mãe? Eu acho que isso entende-se logo no início, não é? Quando, em Gênesis, quando Deus diz crescei e multiplicai-vos, não é? Que Deus dá a indicação ao homem e à mulher para se unirem e constituírem uma família, essa ordem é dada aos dois, crescei e multiplicai-vos, portanto, essa responsabilidade de nós tomarmos conta, no fundo, daquele mandato, não é? Portanto, é nesse sentido que nós devemos entender também, é uma missão que Deus nos dá, não é? É a forma como Deus gera também, no fundo, a criação dele, não é? Dando também aos pais este mandato. E como é que Deus é o modelo que melhor inspira uma mãe? Eu acho que nós vemos muitos exemplos na Bíblia, não é? Vemos, e quando, como família, e eu mesmo pessoalmente como mulher, gosto de ver as mulheres da Bíblia e a forma como elas lidaram nos seus defeitos e nas suas virtudes com esta questão, mas sobretudo eu penso que, em última análise, o nosso modelo original e final é Deus, não é? E muitas vezes vemos Deus apenas como Pai, falamos em Deus Pai, mas esquecemos que Deus também se identifica muitas vezes com a função da mãe, não é? A mãe é aquela que está no início da concepção, não é? Que sente primeiramente o seu filho. Deus fala nisso muito bem, não é? Que como Ele criou o ser humano, como Ele sente a maravilha daquela criação, e a mulher sente logo isso desde o início, não é? Partilha com Deus essa maravilha da criação logo no início. E depois, quando o bebê nasce, quando é amamentado, aquela relação que tem com a mãe, isso faz-nos lembrar também a ligação que Deus quer ter connosco, uma relação de intimidade. E eu gostava só de ler aqui uma pequena passagem bíblica em Isaías, que eu acho que para mim é inspiradora, porque mostra como Deus é também uma mãe para o seu povo. Não é aquele pai autoritário, distante de nós, mas é uma mãe, não é? Geralmente as mães têm, às vezes entende-se mais tradicionalmente, têm esta função, embora eu acho pessoalmente que tanto a mãe como o pai devem ter esta função de proximidade. Mas eu gostava de ler, se não se importam, que diz claro. assim, porque assim diz o Senhor, portanto, é o Senhor que fala: estenderei sobre ela a paz como um rio e a glória das nações como um ribeiro que transborda. E então sereis amamentados, sereis carregados ao colo e sobre os joelhos sereis afagados. Como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei.
Portanto, e é muito interessante vermos este aspecto de Deus carregar ao colo, amamentar, afagar a criança nos seus joelhos, consolar. Portanto, esta imagem de Deus consola como uma mãe consola. E mesmo para terminar, também à luz da sua experiência, qual é a importância de educar as nossas crianças, os nossos filhos, logo destes pequeninos, com estes princípios, estes valores cristãos e o conhecimento de quem é o próprio Deus? Claro, na Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não é? E a nossa sabedoria vem de Deus. E em Provérbios diz que instrui a criança ou ensina a criança o caminho em que deve andar e nem quando for velha ela se desviará. E eu penso que isto é uma grande função, porque nós temos uma grande responsabilidade, mas também um grande privilégio. Podemos transmitir determinados princípios, determinados valores e ter a certeza que Deus vai orientá-los também, não é? Muito importante também este aspecto do ensino, também da correção. Pode às vezes não ser muito agradável para os filhos, mas nós temos também esta responsabilidade. E como mulher, Deus também lhe tem dado todo esse apoio, todo esse suporte, mesmo nas alturas em que há tanta coisa para fazer, tantos meninos ao mesmo tempo para cuidar, ao mesmo tempo o papel de esposa, mulher ativa. Sim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, não é? Ele que nos dá forças, não é? Deus dá forças àqueles que estão cansados, aos fatigados, e muitas vezes nós precisamos dessa força que vem de cima, não é? Não vem de nós, tudo aquilo que nós fazemos, e isso é muito importante, a nossa missão como mães e pais deve vir de algo que vai para além de nós, não pode vir apenas das nossas forças, da nossa sabedoria, não é? E aí que entra Deus. Muito obrigada, Isabel, por ter estado aqui à conversa connosco. Estivemos então a explorar um bocadinho mais o papel da mãe, da mulher, já que este mês ficou marcado precisamente pelo Dia da Mãe, e como é importante podermos também contar com a ajuda de Deus para nos ajudarmos a desempenhar melhor este papel nas nossas famílias. Hoje ficamos por aqui, mas logo à noite voltamos a estar consigo na rádio, na Antena 1, por volta das 22h45 e queremos também ainda desafiá-lo a receber em sua casa o livro sobre a forma como os pais devem educar os seus filhos. Para receber então este livro, contacte-nos através dos telefones e endereços que estão em rodapé. Leia a Bíblia, é também o melhor conselho que temos para si no programa de hoje, e até ao próximo programa, se Deus quiser.